Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. O Copom, Comitê de Política Monetária, se reuniu agora no dia 4 de novembro e decidiu por manter a taxa Selic em 15% para mandar mais brasileiros para a favela. Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso. Solta a vinheta. Então, o apresentador Luciano Huck prestou uma declaração lá no programa lá da emissora dele, no qual ele se mostrava indignado com as 120 mães que perderam seus filhos pela ausência do Estado. O Estado não entra, a marginalidade toma conta. Acontece que, assim como o Luciano Huck, o Banco Central, o ministro da Fazenda, eles são contra a intervenção do Estado. Eles querem privatizar tudo, mantém uma taxa de juros em 15% para impedir o Brasil de se desenvolver. Tem um limite de teto de gastos que impede que o governo invista em creches, em saúde, educação, em pesquisas. Isso daí também vai para os estados, assim como aqui no Rio de Janeiro e outros estados da União, eles optam por não investir em políticas públicas, políticas sociais. Isso daí faz com que o Brasil tenha mais de 72 milhões de inadimplentes, pessoas que estão no Serasa, impede o desenvolvimento do país por causa da inflação que eles mesmos colocaram na meta, tá? Eles colocaram uma meta de 3,25%, menor do que o governo do Bolsonaro. Então eles mantêm uma taxa de juros alta, fazem um corte de gastos, e esse corte de gastos, que é o gasto primário, que vai para a saúde, educação, né, para investimentos no povo brasileiro, impede que isso ocorra. E agora também colocaram, o Lula nomeou o Guilherme Boulos para ser o ministro das Ações Sociais. Como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer se o governo não investe? O governo faz a opção por a especulação no mercado financeiro, bota para os rentistas, impede que o Brasil cresça, porque se crescer, gera inflação. Então você vê esse monte de hipócritas que aparecem aí quando acontecem essas tragédias. E que provavelmente vai acontecer novamente, porque pessoas que dependem do Estado para qualquer coisa, até de uma ambulância, para ser removido num acidente, são um verdadeiro câncer, tá? Então, você vê que essas pessoas aparecem falando o óbvio, mas por trás defendem outra coisa. O governo tem que cortar gastos. Então, cortar gasto é isso, gente, como eu já fiz em outros vídeos e vou continuar repetindo, eu não queria estar fazendo, porque o Copom ele se reúne a cada 45 dias, e vê lá, não, vamos manter essa taxa de juros em 15%. Isso daí impede o desenvolvimento do país, é uma política neoliberal. O Estado não participa. E todas as nossas estatais vão sendo privatizadas. Para quem? Você sabe quem é o dono da Águas do Rio? Eu vou fazer um vídeo, estou acabando aqui de ver o material, que você vai ficar sabendo quem são os donos da Águas do Rio. Ah, Ricardo, mas eu não sou do Rio de Janeiro, é a mesma coisa, a empresa é a mesma, está quase no Brasil inteiro. Assim como você sabe quais são os donos da energia elétrica que você paga, do gás, você sabe quem são essas pessoas? São os dominantes, são as pessoas que estão aqui para especular.
Então, por exemplo, a conta de luz baixou porque a temperatura não está tão alta, mas eles vão ficar desesperados. Eles querem que você pague uma conta de luz alta. Então pode ter certeza que já já eles anunciam um aumento, tá? Porque, como eu estava falando, essas pessoas que moram em favela, que dependem de serviços sociais, devem ser excluídas, tá? Devem ser excluídas. É exatamente isso que eu estou falando. Você tem um excesso de pessoas no Brasil. Eu costumava dizer, eu vou até me corrigir, por favor, vou me corrigir, que eu dizia que o Brasil é uma colônia. Não, mas não é colônia não, tá? Nós estamos virando lá para a capitania. Se lembra da capitania? Esse é o mais ideal para ser colocado no Brasil. Cada município, cada bairro tem um dono. Tem um dono. E aí você tem a segurança do prefeito, você tem a segurança do bairro, do determinado político, né? Justamente para tirar o papel da polícia, colocar o que for a polícia deles, tá? A segurança quem vai prestar são eles, assim como todo o movimento dessa área. Você fragmenta isso que o Estado não quer saber. O Estado não quer saber, né? Vamos passar logo para a iniciativa privada, que eu estou saindo. Então, pessoas hipócritas como o Luciano Huck, né? Eles falam isso, mas por trás é outra coisa. Você pode perguntar, seu Luciano, o que o senhor acha do corte de gastos do governo? Ele vai concordar. E esse gasto do governo era justamente: o Brasil não é um país para dar lucro, assim como outros. Se você for na China, o déficit deles é negativo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas aqui ele quer manter um déficit zero para prejudicar a população. Tá? É simples assim. É estilo enganador mesmo. Você acha que um governo estava agindo de uma maneira tal, que era o governo do Bolsonaro, que o Campos Neto tinha uma taxa de juros de 12%, e o presidente Lula reclamava, entra o menino dele, o Gabriel Galípolo, né, o menino lá do Haddad, e coloca 15%, está doidinho para aumentar. Por ele levava isso daí para 20%. Isso daí a inadimplência aumenta. Falam agora, estão falando muito sobre a CLT. Você faz o seguinte, eu vou mostrar a CLT para vocês. Consolidação das leis trabalhistas, CLT. Eu vou mostrar a CLT para vocês como é que ela tá. Olha aí, tá mais pichado do que muro perto de estádio de futebol. Todo pichado, tudo rasgado. E aí você encontra com um liberalzinho desse, aí ele fala, tem que tirar as leis trabalhistas. Por quê? Daqui a pouco eles vão acabar com o salário mínimo. Você vai voltar a trabalhar 14 horas. Então você tem uma degradação do mercado de trabalho que levam as pessoas a morar em favela. As pessoas vão ganhando menos e não têm condições de arcar com o seu sustento básico, que é uma luz, uma água, comprar uma coisa para comer, para se manter na vida. Tá? Então todos eles são coniventes. Todos esses caras aí são coniventes com o que está acontecendo, se mostram indignados, mas são os primeiros a concordar depois. Ficam aplaudindo essa política que mandam as pessoas para a favela, que não tem condições. Tem locais aí, eu fiquei sabendo, tem locais aqui no Rio de Janeiro, que um botijão de gás já está em R$180. Isso daí quem é que vai conseguir sobreviver a isso? Vamos botar lenha, igual aconteceu no governo anterior. Então o Brasil não está se desenvolvendo, porque a prioridade deles é o mercado financeiro. Por isso é que você vê aí, vai ter um aumento dos políticos, dos deputados, porque isso não está inserido no corte de gastos. Tem dinheiro? Tem, mas ele direciona para outra coisa. Bota lá 1 trilhão para pagar os títulos da dívida pública para especuladores.
E aí faz igual o seu Cláudio Castro aqui, que privatizou a SEDAI, privatizou e não conseguiu resolver. Não conseguiu nada, muito pelo contrário. Esse processo que ele está respondendo aí, porque ele contratou 22 mil pessoas, mais de 22 mil pessoas, perto do pleito eleitoral. Eu acho muito difícil que ele vá ser cassado. Eu acho difícil, até porque o TRE aqui do Rio de Janeiro considerou que não tinha provas suficientes. Por quê? Porque era necessário mesmo contratar as pessoas. Era necessário. Quem recorreu foi o Ministério Público Eleitoral. Tá? Agora um desembargador, um ministro lá do tribunal pediu o processo para avaliar melhor em 30 dias, mas eu sinceramente acho difícil que vá acontecer alguma coisa. E enquanto isso, ele vai continuar com essa política. E outra coisa que eu queria salientar aqui para vocês, não é só o Cláudio Castro que pensa dessa maneira. É muita gente. Pare de ficar direcionando para uma pessoa só. Por trás dele, tem vários que pensam dessa maneira. Problema a gente não acumula, a gente elimina. Esse é o lema deles. O neoliberalismo é isso. Então você vê um monte de gente aí que está indignada com o que aconteceu, mas não faz nada de efetivo. Como é que você impede um jovem, né? Tá lá na adolescência, 15 anos de idade, como é que você impede ele a fazer parte de uma FAQ dessa? Você dando uma perspectiva de vida. Mas o que você tem de perspectiva aqui no Brasil? Faltam mais de 20 mil policiais, não tem professor suficiente, não tem saúde, não tem médicos suficientes, porque o Estado impede de contratar. Eles mesmos impedem. Não pode. Aí você volta lá para aquela coisa do socialista de iPhone. É impossível todo mundo ter, no mundo capitalista, um iPhone. Não pode, porque tem que ter gente pobre. Não pode ter, não pode todo mundo ter um bom carro. Você não pode ter acesso a isso. Não pode um monte de gente estar viajando para Disney, tá? Porque tem que ter... Esse sistema ele só funciona se tiver muita gente pobre, tá? Porque aí você faz até um leilão com quanto vai pagar para a pessoa. Eu quero receber um salário mínimo. Aí uma outra pessoa, me dá 1.000 que tá bom. Então você degrada os serviços, a pessoa ganha menos. E fica naquela ilusão de que vai ser um Elon Musk lá no futuro. Mas isso tudo eu volto a falar. É culpa do sistema macroeconômico que tanto esse governo como o governo do Bolsonaro anterior faziam. Para indignação nossa, que torceu para ter um governo que fizesse alguma mudança, mas não. Como eu falei, o número de inadimplentes aumentou. Todos aqueles caras que eram do financeiro, da economia financeira do governo anterior, estão aplaudindo o seu Fernando Haddad. Né? Infelizmente, eu tive que fazer mais um vídeo, vocês vão ver outros vídeos aqui mais recentes do canal, que eu falo isso, eu explico lá o que é corte de gastos, o Galípolo, um agiota, ele não sabe como funciona o Brasil, entregam a ele lá, diz que é pleno emprego, colocam qualquer cargo de ocupação, se o cara está varrendo uma rua, ele está ocupado, com empregos, com trabalho, nem trabalhos, com ocupações de baixo rendimento. Quem é que vai fazer uma faculdade se você não tem uma empresa de engenharia boa aqui no Brasil? Você não tem as nossas refinarias funcionando, a gente importa tudo e paga tudo caro. Você não tem um apoio para a indústria que realmente gera emprego. Eu falei nos vídeos anteriores que toda essa área de favela que está se mostrando aí, tinham muitas indústrias ali dentro.
Eu citei o exemplo da Mangueira, do Jacarezinho, que era Jacarezinho. Eu falei do próprio Complexo do Alemão. Por isso que as pessoas se instalavam, porque tem um emprego garantido na porta de casa. E essas indústrias davam preferência para esse pessoal, porque antigamente você não tinha um vale-transporte, né? Não tinha isso daí da pessoa se dizer. Até tinham pessoas que vinham de longe, mas arrumavam um jeito, vou arrumar uma moradia aqui perto. E se estabeleciam isso porque tinham um emprego. Cortaram isso tudo. Então a indignação é justamente essa. Você tem um governo que manda as pessoas para a favela. E pelo que eu estou vendo aí, estão dizendo que é só em 2026, mas o objetivo todo do Ocidente, assim a Europa, os Estados Unidos, é não investir nas pessoas. Muito pelo contrário, esse excesso de pessoas que se transformam num câncer, pessoas que dependem do Estado, devem ser retiradas. Tá bom, pessoal? Então compartilhe o vídeo. Mais uma vez, você que acompanha o canal, que não é tanta gente assim, mas compartilhe o vídeo. Eu estou reforçando mais uma vez. Infelizmente, o nosso Copom manteve a taxa de juros em 15% para beneficiar o mercado financeiro e mandar as pessoas para a favela. Tá bom? Deixa um comentário, o like no vídeo. Valeu!